A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos aí prontos para meditar, para aprendermos acerca da palavra do nosso Deus, acerca daquilo que o nosso Pai deseja compartilhar conosco. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para levar a palavra de paz, levar o entendimento, levar a sabedoria, engrandecer o nome do nosso Deus majestoso, glorioso. A paz do Senhor Jesus, diaconisa Elisângela, a paz do Senhor Jesus, irmã Silvana Cordeiro, que Deus esteja abençoando a todos vocês, que Deus esteja fazendo com que vocês, minhas amadas, estejam já chegando, já estejam se aproximando, para viver coisas grandes, coisas extraordinárias da parte do nosso Deus, do nosso bom Senhor, né? Aquele que sempre está conosco à frente de tudo. A paz do Senhor Jesus, irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus, irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus, minha mãe Maria das Dores, a paz a todos vocês que estão conosco já, prontos para ouvir, para aprender, para meditar, para examinar as Escrituras. Deus é conosco, Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Estou aqui acenando, estou aqui, fazendo com que você também chegue ao pleno conhecimento de toda a verdade. A minha menina está compartilhando nos grupos, vai enviar lá também no grupo do ministério. Diácono Ellison, evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, Valdinei Rodrigues dos Santos. Nós estamos aí juntos, Reginaldo Rosário, meu irmão, mais uma vez juntos aí na palavra de paz, após um culto maravilhoso, um culto muito da presença de Deus na nossa vida. Estamos aqui já preparados para viver algo glorioso, algo grandioso da parte de Deus. Deus tem algo ainda maior para nós, Deus tem algo ainda surreal para as nossas vidas, algo que ainda não havíamos nós contemplado com os nossos olhos, que não penetrastes ainda no nosso coração. Claro que tem. Deus disse que o melhor dele ainda está por vir, que aquilo que Deus está preparando, aquilo que Deus está realmente já elaborando para cada um de nós, ainda está por se concluir, ainda está por se findar, né? O projeto de Deus não concluiu, não acabou, ele é fiel para concluir essa obra, mas ainda estamos aguardando, né? Pastora Edna Pereira, nossa querida diaconisa também, Vicentina, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus esteja nos abençoando de uma forma gloriosa, de uma maneira extraordinária. Amém? Já compartilhou? Já deu joinha aí? Você que ainda não deu joinha, não custa nada. Você que ainda não compartilhou com 1, 2, 3 grupos aí, compartilha, manda para os seus contatos, faça com que mais pessoas cheguem a esse momento de aprendizado da palavra, esse momento de honrar e glorificar ao nosso Deus. Amém? Mas pega a palavra de Deus aí, vai comigo lá no profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Deus, ele vai falando nos nossos corações, né? Eu estava aqui meditando, eu estava aqui fazendo a paz do Senhor Jesus, irmã Filomena. Eu estava aqui, na verdade, meditando numa passagem, né? Eu queria, na verdade, falar sobre o livro do 2 Samuel, capítulo de número 22. É o que eu estava aqui meditando, né? Pensando durante esse período, né, de preparação para a live. Só que aí Deus falou assim, não. Vamos lá no segundo livro, lá em Ageu, né, no 2º capítulo de Ageu, versículo de número 9. Eu falei, vamos lá. Aí quando eu abri, dei-me de cara com essa passagem conhecidíssima de muitos de nós, né, que diz que a glória desta última casa, deste último templo, a glória desta última edificação, deste último processo que Deus ele se coloca a estabelecer, a concluir, a findar, essa obra, essa construção que o Senhor ele se coloca a finalizar, né? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. É algo glorioso. Quando Deus fala que o processo da segunda obra, o processo da segunda etapa, o processo do tempo, né, novo de Deus, do trabalhar do Senhor, desse momento de renovo, seria melhor do que o primeiro.
Isso me traz à memória, né, quando aqui Ageu ele fala da glória da última casa, do último templo, ele está falando do último estágio, ele está falando do último processo, ele está falando do tempo maravilhoso de Deus, ou seja, ele está dizendo para nós que aquilo que vivenciamos no princípio não vai se comparar, não tem nem como ser comparado com o que nós vamos viver no final. Aquilo que Deus está preparando. Fátima Amaral, a paz, minha querida Francisca Paula, a paz do Senhor Jesus. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor para nós aqui, amados. Ele está dizendo que o início da nossa caminhada, o início de tudo que nós nos colocamos a vivenciar diante de Deus, a aprender perante o Senhor, olha o que está dizendo aqui, não é nada diante daquilo que Deus está preparando para o finalizar das coisas, para o segundo processo. Às vezes você diz assim, ô pastor, eu comecei bem, mas eu me afastei, eu me desviei, eu me esfriei, eu me apostatei por um período, estou voltando agora. Mas Deus está dizendo assim, este segundo estágio, esse segundo processo, esse segundo momento da sua vida, sem dúvida alguma será melhor do que o primeiro. E por que Deus ele diz que seria melhor? Existem vários tipos de, vamos dizer, fundamentos, de bases, para que possamos dizer que o segundo processo, o segundo estágio, ele sem dúvida alguma é melhor. Ele é mais excelente do que o primeiro. Primeiro, podemos dizer porque a pessoa ela passa a ter mais conhecimento. A pessoa passa a ter mais, vamos dizer assim, sabedoria para lidar com as coisas. Ela já é apta, ela já é uma pessoa dada ao saber, ao conhecer, a virtude realmente do entendimento acerca de tudo. Então a possibilidade, a probabilidade de errar, ela se torna menor, porque a pessoa amadureceu, ela cresceu, ela desenvolveu, ela se colocou a estar mais, vamos dizer assim, mais apta a obedecer, a ouvir, a ser impulsionada por Deus. Porém, também nós podemos dizer que esse segundo estágio, esse segundo momento do processo diante do Senhor seria melhor. Ele se torna mais glorioso, ele se torna mais revelador. Por que também? Porque nós passamos por um processo, e todo o processo nos dá força, nos dá moldagem. Então nós crescemos, nós alargamos, nós desenvolvemos um caráter maior, nós aprendemos a ser mais resistentes, não somos mais meninos, crescemos, desenvolvemos, temos mais, vamos dizer, resistência, temos mais capacidade de resistir às adversidades, às fúrias do inimigo, às astúcias ciladas de Satanás, já somos maduros. Mas também o texto, ele é muito profundo, ele diz, a glória desta última casa. Ele não está dizendo da casa, da estrutura da casa. Ele está dizendo da glória, aquilo que viria sobre a casa. Ele está dizendo não da estrutura física. Então não está dizendo de nós, não somos nós que melhoramos, não somos nós que vivemos ali algo surreal da parte de Deus que nos fez melhores, não, em Neuza Silva. Olha o que está dizendo, que a glória, ou seja, a majestade, o poder extraordinário de Deus sobre as nossas vidas seria muito maior do que antes. Mesmo nós errando, mesmo nós nos desviando, mesmo nós cumprindo o desejo da nossa carne, não obedecendo à vontade de Deus, Deus está dizendo que quando Ele nos resgata, hein, Mary Gomes? Quando Ele nos traz de volta, quando Ele nos reaproxima dEle de novo, José Carlos, olha o que está dizendo. Ele diz para nós o seguinte, que naquele momento, naquela hora, Ele vai derramar uma porção mais excelente. Por isso que esse segundo estágio, esse segundo momento que nós vamos viver na presença de Deus, vai ser muito melhor do que o primeiro. Porque a glória de Deus, o poder do Senhor que se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas, será algo muito mais glorioso. Aí nós entramos naquela passagem que diz que aonde abundou o pecado, onde o pecado ele fez com que a pessoa fosse mergulhada no lamaçal.
Por mais que nós estejamos ali vivendo um tempo difícil em Bel, um tempo complicado, olha o que está dizendo a palavra do Senhor aqui, aonde abundou, aonde o pecado ele foi grande, aonde o inimigo trabalhou para fazer com que nós viéssemos a ser envergonhados. Ele está dizendo assim: eu vou fazer a minha glória, o meu poder, o meu espírito, eu vou enviar sobre vocês algo ainda mais excelente, ao ponto de quem te viu naquele estágio de antigamente, naquele período em que você havia iniciado, não vão te reconhecer, porque a glória, que o poder, a manifestação de Deus nesse segundo momento da nossa caminhada será glorioso, será algo extremamente, muito, mas muito, vamos dizer assim, diferenciado. Ele falou: a glória desta última casa, a glória será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fico maravilhado como que Deus ele trabalha, né? Às vezes você está aí, às vezes preocupado, chateado, né? Às vezes você se encontra hoje, né, um pouco aflito, aflita, dizendo assim: ô pastor, a verdade é que eu tenho passado momentos difíceis, não tem sido fácil para mim a minha caminhada, a minha jornada. Eu tenho passado, às vezes você pode estar dizendo assim: ó pastor, eu tenho passado por momentos como Davi declarou, né? Pelo vale da sombra da morte. Eu tenho passado, pastor, pelo caminho realmente do deserto. Eu tenho passado pelo val. Aquele não o val de Jaboque, do encontro com Deus, mas do momento, vamos dizer assim, do opressor ficar tentando me oprimir de todos os meios, de todos os modos. Eu tenho me sentido encurralado. Eu tenho visto o inimigo se levantar com fúria contra mim. Parece que eu estou vivendo aquele momento em que Davi, ele se encontrava ali enfrentando Golias, um grande inimigo, um inimigo grandioso. José Cândido, a paz. Nós sabemos que Deus, ele trabalha de uma forma diferenciada. Deus, ele trabalha de maneira que ele nos faça crescer. Deus, ele faz o vaso, né? Ele pega o vaso, ele quebra, ele amassa, ele tritura. Por que Deus faz isso? Porque ele sabe que quanto mais ele toca em nós, quanto mais o processo de Deus encostar em nós, ele acontece, mais a gente desenvolve, mais a gente dá crescimento. É bom, às vezes, ser tocado por Deus. Às vezes é necessário passar por esse processo glorioso de sentir, né? De sentir o toque de Deus, sentir a mão do Senhor em nossas vidas. Por isso que ele falou assim: a glória vai ser maior. Mas eu quero ler com você o versículo 1 que diz assim, ó: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo... Hoje não é Ageu que está falando com você, hoje sou eu, pastor Reinaldo Rosário. Sou eu que estou sendo aqui usado por Deus, sou eu que estou aqui neste momento, né, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de paz, uma palavra de anelo, de conforto, uma palavra de direcionamento para a tua vida, uma palavra de posicionamento, uma palavra que vai te fazer viver algo da parte de Deus. Quem sabe você não está aqui hoje dizendo assim: ô pastor, o senhor não sabe da metade do que eu estou vivendo. O senhor não sabe de 1/3 que eu estou passando. Às vezes o senhor não faz ideia do que eu fiz contra o nosso Deus, dos erros que eu cometi. Não sei mesmo. E nem preciso saber, meu querido. Porque eu não tenho autonomia, eu não tenho o poder de transformar o seu quadro, eu não tenho poder de fazer com que a sua vida seja transformada em Israel. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas eu posso ser instrumento nas mãos daquele que pode mudar toda a sua história. E por isso Deus me chamou hoje para poder trazer essa palavra de que todo o processo que você viveu, toda a situação que você está atravessando, que você está passando, vai se findar em um grande agir do Senhor, numa etapa ainda maior, num processo muito mais glorioso. Pastor, eu tenho sido perseguido. Estão me perseguindo, eu já tenho perdido muito na minha vida, pastor. Eu tive que abrir mão de coisas que eu lutei para alcançar, eu lutei para poder possuir, mas não quer dizer que você abriu mão que você perdeu.
Não quer dizer que você, por um momento que teve que se desprender de algo, você deixou de estar realmente sendo abençoado por Deus. Tem uma grande direção de Deus aí. Preste bem atenção nisso, hein, Ju? Ju Gomes, olha bem o que vai dizer aqui no versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo... Deus falou assim, vai lá e fala. Fala para essas pessoas. Fala para elas, fala o quê? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não está como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Aqui tem uma coisa muito grande de Deus, gente. Eu sei muito bem. Eu estou no livro de Ageu, capítulo de número 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preste bem atenção nisso. Deus falou assim, olha, quem entre vocês aí viu esta casa aqui na sua primeira glória? Às vezes a pessoa, ela tinha uma aparência, ela tinha um perfil, ela tinha uma postura, uma conduta no seu primeiro estágio diante do Senhor, que as pessoas olhavam e falavam assim, eu me espelhava em fulano. Eu me via fazendo as obras que essa pessoa realmente fazia em Ísis. Preste bem atenção nisso. Em Ísis. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele falou assim, quem é dentre vocês que viu esta casa, esse templo, no seu primeiro momento? No seu primeiro momento. Às vezes quem te viu lá no início da sua caminhada, quem te via jejuando, orando, pagando preço, quem te via buscando pelo teu filho, pelo teu casamento, quem via você louvando a Deus, pregando, evangelizando, quem te via lá naquele momento, lá atrás, te vendo hoje, às vezes diz assim, pastor, esta pessoa não é nada diante do que ela era. Esse irmão, essa irmã, ele não está na mesma sintonia de que antes ele tinha. Só que Deus está dizendo assim, ó, quem está te vendo hoje, pode até pensar assim, hoje esse irmão não é nada. Hoje essa irmã aí, ela não está mais com aquela unção que ela tinha, ela não tem mais o mover do Espírito Santo. Eu vou até ser mais, vamos dizer assim, profundo. As pessoas podem estar olhando para você dizendo assim, eu não vejo mais aquele brilho do Espírito Santo que eu via. Eu não consigo enxergar os olhos desta pessoa ardendo, brilhando como brilhava antes. Porque, para ser sincero, esse segundo templo aqui, que esse povo edificou, ele não tinha nada de beleza comparado com o primeiro. Comparado com aquele templo glorioso que havia sido erguido. Não tem nada a ver, parece que não tem nada de belo, nada de grandioso, para que o povo fale assim, eu quero esse templo. Ele está até bem, vamos dizer assim, bem mais simples. Só que o Senhor, ele libera uma palavra. Olha o que ele vai dizer, ó. Ora, pois, esforça-te, Josadaque, ó, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, filho, ó, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ele falou assim, mesmo que a glória, a manifestação, né, de todo o poder de Deus na vida daquela pessoa não esteja sendo como antes, você esforça-te. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. Pel, esforça-te. Esforça-te. Porque ainda que ninguém esteja vendo, ninguém esteja desejando, né, aquilo que você antes via as pessoas buscando, querendo, em Luiz Albuquerque. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes as pessoas paravam e olhavam assim e falavam assim, olha, eu queria ser como aquele irmão ali, ó, ele é cheio do poder, ele anda no mistério, ele é fogo puro, ele é glória. As pessoas queriam ficar do seu lado, queriam te ouvir, queriam estar sempre com você ali. Aí ele falou assim, olha, ainda que ninguém deseje, ou que ninguém esteja vendo aquele brilho, aquela glória de antes, olha o que ele vai dizer, olha bem. Ele diz assim, ó, esforça-te. A palavra de Deus para nós hoje é esforça-te.
Eu estou vendo aqui o José Cândido dizendo assim: eu preciso, me dê força, Senhor. Deus está dizendo: esforça-te. Esforça-te, irmão. Esforça-te. Por que você tem que se esforçar? Porque a força do Senhor, ela vai vir sobre a sua vida. Mas você tem que se esforçar. Você tem que buscar isso. A irmã está falando: me capacita, Senhor. Então esforça-te, irmã, que a capacitação virá. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele falou: esforça-te. Ele diz: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Se não temas, permaneça firme. Não deixe que nada atrapalhe vocês. Isis, preste bem atenção nisso. Deus está dizendo assim, ó, esforça-te. E ele está dizendo mais, ó, vocês não podem temer. Não pode ter medo. Por mais que a pessoa esforça, mas ela tem medo, uma hora o medo vai paralisá-la. Ele está falando assim: você tem que se esforçar, você não pode parar e não pode temer. Está entendendo isso, evangelista Hilda? Ele está dizendo aqui, ó, esforça e não temas. Hein, Adriano? Olha o que Deus está dizendo para nós aqui: esforça-te e não tenha medo. Por que ele está dizendo para esforçar e não ter medo? Porque o inimigo vai se levantar, a dificuldade vai chegar, adversidades vão surgir, mas não temas. Por que não temas? Olha o que ele vai dizer. Eu acho fascinante o que Deus diz, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim já está decretado, porque assim já está falando o Senhor: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus. Olha o que Deus está dizendo. Fátima Amaral, ele está dizendo, eu vou ler de novo, receba essa palavra, Fátima. Ele diz assim, ó: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus da batalha, o Deus da guerra, o Deus que peleja por nós, o Deus que vai à nossa frente, aquele que está conduzindo o exército que guerreia em nosso favor. E Luísa, preste bem atenção nisso. Ele está dizendo para nós que assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, ainda mais uma vez, daqui a pouco, está faltando um pouquinho. Ele está dizendo, quando você menos esperar. Está dizendo, quando a gente está pronto a desistir, daqui a pouco. Está dizendo que está perto, está próximo. Daqui a pouco, diz o Senhor. Olha bem, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Ele vai abalar todas as estruturas. Por quê? Que Deus se coloca a mover os céus, mover a terra, mover o mar, mover a terra seca? Porque Deus quer te honrar, em Filomena. Porque Deus, ele está preparando algo glorioso. Porque Deus está dizendo assim que nada vai se colocar a ser completamente já definido, sendo que Ele é que dará a última resposta. Ainda, Deus, ele está dizendo, daqui a pouco, creia nisso. Falta um pouquinho de tempo só para a situação mudar. Falta só um pouquinho de tempo para o quadro se inverter. Falta só um pouquinho para Deus fazer algo glorioso e maravilhoso. Preste bem atenção nisso. Homero Gomides, preste bem atenção nisso, minha querida. Deus está dizendo aqui para nós que daqui a pouco, ou seja, em um piscar de olhos, quem sabe, em poucos minutos, Ele vai reverter o quadro, Ele vai mudar a sentença, Ele vai abrir a porta que não se abria, Ele vai trazer a cura onde havia enfermidade. Ele vou abalar a estrutura dos céus, da terra, do mar e da terra seca. Ele está falando isso. E ele disse mais, ó, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Você está entendendo quando Deus falou que Ele ia estremecer os céus, a terra, o mar, a terra seca? Ele vai fazer nós estremecer. Se Ele é poderoso para estremecer os céus, a terra, o mar, quanto mais a nós. Ele vai nos fazer tremer.
ele vai abalar a nossa estrutura. Ele vai usar como fosse um terremoto, ele vai nos fazer ser chacoalhados. E quando ele nos sacudir, e isso é interessante, né? Porque Deus fala assim, eu vou fazer tremer, eu vou fazer sacudir, mas não é para poder derrubar. É porque Deus quer colocar as coisas no seu devido lugar. Quando você pega algo que está bagunçado, você sacode para ele estabilizar, para ele se organizar, para ele, vamos dizer assim, se assentar de uma maneira devida, né? De uma maneira sábia. Aí o Senhor fala assim, aí quando tudo se colocar no nível, quando tudo se equilibrar, aí Deus falou assim, ó, então eu vou fazer o quê? Então eu vou encher esta casa de glória. Eu vou encher esta casa da glória. Que glória é essa? O Espírito Santo. Eu vou encher esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai derramar algo sobre nós, sobre aquele que ele vai sacudir, aquele que ele vai estremecer. Ele está dizendo, ó, e minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por que está dizendo, meu é a prata, minha é o ouro? Ele está dizendo que ele não está procurando essas coisas, isso já é dele. Deus não está atrás da prata, Deus não está atrás do ouro, porque o primeiro templo era cheio de prata, era cheio de ouro. Mas Deus está procurando no templo hoje, não é a prata, não é o ouro, isso já é dele, já é dono do ouro, da prata. Ele quer ver um templo cheio de glória, ele quer ver um templo cheio do teu espírito, ele quer ver uma pessoa não vestida, adornada de ouro, de prata, não, isso aí já é do Senhor. Mas ele quer olhar para nós e nos ver cheios. Ele quer nos contemplar, na verdade, cheios do seu poder. Ele quer nos ver cheios do Espírito. Ele quer olhar para dentro de nós e nos enxergar de uma maneira, vamos dizer assim, surreal. Ele quer nos ver cheio do amor, cheio do desejo ardente de fazer a sua vontade. É isso que ele está dizendo. Quando olhar para vocês, agora, nesse segundo estágio, eu quero ver vocês diferentes. Eu não quero ver vocês da mesma forma, da mesma maneira que antes, não. Eu quero olhar vocês hoje, ainda que enfraquecidos, ainda que menores do que antes, mas cheios deste poder, cheios, transbordantes desta glória. Por isso que ele falou, porque a glória desta última casa, porque o poder de Deus exercido sobre as nossas vidas será maior do que antes. É isso que Deus está dizendo. Que aonde nós estamos nos sentindo fracos, o Senhor vai nos fortalecer, Ele vai nos trazer a uma experiência maior, a um momento mais glorioso. Amém, meus amados? Por isso que Ele vai dizer, eu leio novamente aqui o versículo 9, a glória desta última casa, desse último templo, de cada um de nós, vós sois o templo de Deus. Ele diz, ó, será maior do que a da primeira. Será maior. Creia nisso. José Carlos Lemos Viana, a paz, meu filho, que saudade. Deus está dizendo para nós aqui que a glória dessa segunda casa, desse segundo templo, será muito melhor do que a da primeira, hein, Fátima Amaral? Vamos orar? Vamos tomar posse desta palavra? Tem coisa grande de Deus vindo aí, tem coisa grande de Deus chegando. Pode ter certeza que Deus está preparando algo ainda maior e melhor para cada um de nós. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Pai, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença, sabendo que és bom, que és grandioso, poderoso, és majestoso. Ó Deus, como é bom ouvir na tua palavra e sermos testificados em nossos corações de que o teu Espírito Santo é aquele que desce sobre nós, o templo, para que a glória desta segunda casa, desse segundo estágio que nós nos encontramos perante o Senhor, antes pecadores, agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Senhor derramará sobre nós uma glória mais excelente, uma glória muito maior do que a da primeira, para que possamos viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Dai-nos sabedoria, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, entendimento para que possamos entender, compreender e praticar aquilo que o Senhor deseja. Que nós venhamos, meu Pai, sermos agora
não somente praticantes, mas também instrumentos nas vossas mãos, para edificação de novos templos, para edificação de novas vidas, para que um crescimento seja estabelecido, para que almas venham ser alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que mais pessoas sejam salvas através do sacrifício, do poder extraordinário que há em Jesus Cristo. Santo Deus e poderoso Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede para estarmos aqui examinando a Tua Escritura, recebendo essa palavra, Pai, essa palavra de paz, não só para os nossos corações, mas principalmente para a nossa alma. Uma palavra que nos traz a certeza com uma clareza tão nítida de que o Senhor nos ama, que o Senhor é conosco, que o Senhor não nos desampara, que por mais que passemos pelo vale, o vale da sombra da morte, como foi dito aqui por algumas pessoas ao longo desta live, ainda que passemos por este vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, porque a tua vara e o teu cajado, eles nos consolam, nos guia, nos direciona, e habitaremos, meu Pai, tranquilamente na tua casa, na tua habitação, porque à sombra do Onipotente iremos descansar, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Pai. Obrigado por esta quinta-feira extraordinária. Quinta-feira maravilhosa, que pudemos vivenciar do Senhor algo ainda maior, algo ainda melhor. Mas já apresentamos ao Senhor esta sexta também de resposta. Seja também, meu Pai, essa sexta-feira diante de nós, uma sexta-feira de maravilhas, a qual o Senhor operará em favor daqueles que em Ti confiam. Oh, meu Deus, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a libertação, que o Senhor venha trazer a restauração a cada lar aqui representado, que o Senhor venha tirar a angústia do coração deste que se encontra angustiado, que o Senhor venha perdoar o pecado deste que tem cometido, meu Pai, transgressões perante o Senhor, através de um coração sincero, através de um coração, meu Pai, voltado a Ti adorar. Meu Deus, perdoa e fortalece o pecador, fortalece ele para que ele se posicione, se firme sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nos dê, meu Pai, uma visão mais ampliada, nos dê uma visão, meu Pai, mais panorâmica, como foi ministrado hoje, uma visão que não venhamos olhar só para nós, para o nosso interior, mas que seja uma visão difusa, ampliada, uma visão, meu Pai, que nos faça enxergar além daquilo que é limites impostos para nos impedir de vivermos as bênçãos que o Senhor já tem determinado. Nos faça enxergar pela fé e não por vista. Nos ensina, Pai, a confiar quando tudo parece estar contrário, quando tudo parece estar perdido. Nos ensina a permanecer confiantes no Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós cremos que assim há de ser feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Val Silva, que Deus abençoe, que Deus ele faça resplandecer a glória dele em cada um de nós. Que nós venhamos vivenciar o melhor de Deus a cada dia e a cada momento. Saulo Sander, que Deus abençoe. Neuza Silva, que Deus prospere a sua caminhada. José Carlos, que Deus esteja abençoando os seus dias, iluminando as suas mãos. Elisângela Aquino, que Deus continue sendo o mentor da sua vida. Edna Pereira, Mério Gomides, que Deus continue fazendo as caminhadas de vocês serem grandiosas. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. José Cândido, Bel, Arlete de Paula, Adriano, que Deus nunca deixe faltar o azeite sobre as vossas cabeças. Vicentina, que Deus continue iluminando. Ju, que Deus continue prosperando. Meu irmão Reginaldo, que Deus continue abençoando, que Deus continue direcionando. Alete, nosso querido Diácono Ellerson, sua esposa, né, nossa querida irmã Aldinei, que Deus continue fazendo com que a graça dele seja derramada sobre vocês. Nunca se esqueça disso,
Por mais que o diabo tente te derrubar, quando Deus te levantar, a glória dele será maior do que antes. O melhor de Deus, eu sempre gosto de dizer essa frase, o melhor de Deus ainda está por vir. Pode se preparar, porque coisas grandes virá, coisas grandes chegará sobre as nossas vidas. Pode ter certeza, pode ter certeza. Deus é poderoso para fazer muito mais que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Fátima Amaral, a paz, minha amada, continue na sua caminhada forte, constante, porque é Ele que te sustenta. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu ainda serás ali forte, não serás atingida, porque a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Filomena, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente, e todos que eu não falei o nome, mas que estão conosco aí, que Deus abençoe, que Deus prospere, e até logo mais, quando volto hoje, sexta-feira, às 23h30, com mais palavras de paz. Beijo e que viva o nosso Senhor Jesus.